Olá, amigos da TV Cidade de Santo André. Mais uma vez estamos juntos, para prosseguirmos a saga do segundo patriarca, do terceiro, desculpe, que será Jacó, Então, a vida de Jacó, a agitada vida de Jacó. Eu queria fazer uma retificação, que no programa passado eu falei que a Leia, que foi a primeira esposa dele, levou como servidora Bila, e não é, eu troquei, é Zilpa. Zilpa era de Leia e Bila, na verdade, seria de Raquel. E a vida desse homem foi muito complicada, justamente por conta da sua família, E, como eu disse, a Leia, que seria a cunhada, mas tornou-se a primeira esposa, ela trouxe logo, logo após o matrimônio, ela trouxe o primeiro filho, que se chamou Rúben, E isso chamou a atenção do marido. O marido ficou focado nela por algum tempo, e aí logo ela engravidou novamente, e aí nasceu Simeão. E Leia, estava ali naquele envolvimento, já 2 crianças, e daí vem o nascimento do seu terceiro filho, que foi Levi. E logo na sequência ela engravidou de Judá. Então ela teve 4 filhos, Jacó teve 4 filhos da primeira esposa, assim, um atrás do outro. E a segunda esposa, que era, vamos dizer, a preferida, pelo patriarca, ela não conseguia engravidar, ela não conseguiu, gerar nenhum filho. E enquanto a irmã já tinha 4 filhos, ela não tinha nenhum. E ela sentiu um certo desespero, mesmo porque ela se viu meio que preterida, na atenção do marido. Então ela pede para que ele desse um filho para ela. E aí ele diz, eu nada posso fazer, eu não sou Deus para fazer isso. Você que não está tendo filho, ou então é ele quem não deixa você ter o filho, ou um filho, E aí, então, Raquel, ela vai recorrer a algo comum que já tinha acontecido com Abraão. Ela vai pegar a sua servidora ali, que é Bila, e vai entregar para o marido, e o marido, então, passa a fazer de Bila a sua concubina, e ela engravida, E o primeiro filho de Bila, e Jacó, que seria, na verdade, o filho que seria dado a Raquel, foi Dan, E aí ela entrega para Raquel, Dan, que significa juiz, Ela entrega para Raquel, e Raquel fala, prossegue aí com a Bila, porque parece que está dando certo. E aí ela novamente concebe e dá à luz a Naftali. Então ele já está agora com 6 filhos. E Leia, quando percebeu que a atenção de Jacó estava muito direcionada ou concentrada em Raquel, que agora aninhava em seus braços 2 filhos, mesmo sendo de barriga de aluguel, eram filhos dela. Então ela chamou Zilpa, que era sua servidora, e mandou também que fosse para o quarto de Jacó. E ela foi, e ela ficou grávida. Então nasceu Gade. E parece que quando as mulheres iam, elas ficavam um tempo, elas tinham um tempo determinado para ficar, porque elas engravidavam numa sequência, Porque Zilpa trouxe mais 2 filhos, mais um filho, aliás, para Jacó, que se chamou Aser. E na sequência,
parou ali, né? Essa procriação deu uma parada, e o filho mais velho, que se chamava Rúben, ele estava no campo e ele encontrou algumas mandrágoras. Mandrágoras era uma planta, né? Seria assim uma planta meio disputada, porque segundo, né, eles acreditavam, a mandrágora, ela era uma planta energética, né? E ela fazia também com que o homem ficasse mais viril. E aí então Raquel, né, ela ficou sabendo que o Rúben, o sobrinho, tinha encontrado essa planta mandrágora, né? E aí ela pede então para a irmã, ela pede para o menino, né, para o sobrinho, ela pediu, dá para mim, né? E o menino, evidentemente, deve ter falado para a mãe que a tia tinha pedido as mandrágoras que ele estava dando para a mãe. E aí a Leia ficou muito brava, falou: o que você acha, né? Será que tomar o meu marido para você é pouco? Então existia uma disputa muito grande entre as duas irmãs sobre o mesmo marido, né? E aí ela fala: agora ainda, além do marido, você quer tomar as minhas mandrágoras? E aí a Raquel, astutamente, propôs uma troca. Ela falou: que tal você me dar as mandrágoras e ter algumas noites com o nosso marido Jacó? Leia fechou o negócio, na hora, negócio fechado. E quando Jacó chegou em casa, Leia já correu ao seu encontro, avisando que ela estaria com ele, né, no quarto dele. E ela engravidou e nasceu Issacar. E quando, como eu digo, né, tinha um tempo onde elas ficavam junto com ele, então mais uma vez ela engravidou e nasceu Zebulon, né? E ela ainda teve a única filha mulher nesse período, que foi Diná, né? E na verdade esse homem, Jacó, ele era um verdadeiro atleta do amor, né? Mas ele voltou-se para Raquel e foi, né? Trouxe Raquel para o quarto dele e ela engravidou. E a alegria dessa gravidez foi tão grande para os dois, né? Porque afinal de contas era o sonho dela e ela era a mulher que ele amava. Ele amava as duas, mas ele amava mais a Raquel, que foi o primeiro grande amor, né? Então nasce José, que se tornou assim, né, o filho preferido de Jacó, né? E ele tinha assim, nesse momento, quando nasce José, Jacó então chama o tio e pede para o tio se ele poderia voltar para a terra dele com a mulher e os filhos. E o tio falou: não, fique, né? Porque com você aqui eu progredi muito. Eu acredito, até como está na Bíblia, que o teu Deus é muito bom e você me fez crescer, né? Diga para mim quanto você quer ganhar e nós acertamos e você fica trabalhando para mim por mais algum tempo. Aí Jacó, ele pensou, ele falou: olha, eu não quero dinheiro, não é dinheiro que eu quero, né? Porque dinheiro ele não precisava, afinal de contas, ele vinha de uma família muito abastada. Ele queria voltar justamente para retomar toda a sua vida como patriarca. Queria voltar para tomar a sua vida como administrador dos bens do pai, né? E evidentemente, né, que o tio não abriu mão, né?
E aí ele fala assim, então eu não quero salário. Nós vamos fazer um acordo que daqui para frente eu cuidarei dos teus rebanhos, todos os filhotes de ovelhas que nascerem, né, pretos, não só de ovelhas, de cabritos também, que nascerem pretos, malhados ou com mancha, serão do meu rebanho. E aqueles que nascerem brancos serão seus. Então, você vai reconhecer dessa forma quais são os meus rebanhos e quais são os seus. Labão falou, tudo bem, porque era um pouco mais difícil, né? O nascimento dos animais com manchas, ou malhados ou listrados, porque a ovelha normalmente é branca. E aí o Labão tinha algumas ovelhas que já tinham essas características, mas ele vai separar então todas as ovelhas dele, né, vai chamar os filhos, e ele usa uma tática não muito honesta ou nada honesta, né? Ele faz essa separação desses rebanhos e leva, né, com seus filhos, ou manda os seus filhos a colocarem esses rebanhos a 3 dias de distância daqueles minguados, né, animais ali que tinham essas características com cores mescladas. E aí Jacó, eu acredito, né, que ele era conhecedor, como ele já tinha, né, como ele tinha conhecimento na administração dos bens do seu pai, ele que cuidava de todos os bens, dos rebanhos, evidentemente que ele também tinha o conhecimento, né, de como fazer a procriação, né? Então ele ficou com alguns animais, e esses animais, quando eles cruzavam, ele usava uma técnica que, segundo a descrição bíblica, é muito simples, né? Mas ele usava uma técnica que hoje pode ser usada, que é através da ciência, né? Então, ele usava essa técnica e nasciam sempre animais diferentes, não brancos. E ele foi aumentando os rebanhos, né? E esses animais malhados, listrados ou manchados, eles, né, viraram assim vários rebanhos. E ele ficou assim rico, né? Porque naquele tempo também isso era um patrimônio de alto valor, né? E ele então começa a ter rebanhos de ovelhas, de cabras, começa a ter servidores que eram escravos, escravas, até camelos e jumentos. Então ele ficou assim com um patrimônio provavelmente maior do que do tio Labão. E Labão, né, o tio, ficou vendo aquilo, observando esse crescimento, né, essa expansão da herança do sobrinho, né, e assim logo os seus filhos e ele começaram a desconfiar que Jacó estava ficando muito rico e que poderia ser que ele estivesse fazendo algum engodo, né, para aumentar esse patrimônio. E Jacó também percebeu que o sogro começou a tratá-lo de uma forma mais fria, né? E nesse momento vem um emissário do Senhor e chama Jacó e avisa que ele tinha que voltar para a casa dos pais, que era Canaã. E aí Jacó acreditou mesmo que era mesmo hora dele voltar, então ele chama as esposas, né, a Leia e Raquel, e ele expõe aquilo que estava dentro do coração dele. Então ele diz, eu tenho percebido que o pai de vocês, ele já não se mostra mais amistoso comigo,
ele está diferente, ele está frio, ele está distante. E vocês, minhas esposas, são testemunhas, né, do quanto eu trabalhei para ele, do quanto eu produzi. E segundo, vocês também são testemunhas, eu já fui enganado, ele já mudou meu salário umas 10 vezes. Porém, né, meu Senhor não permitiu que ele me prejudicasse. Eu consegui crescer, eu consegui, né, um patrimônio interessante. E Jacó também ficou sabendo do comentário que corria à solta de que ele estava roubando o tio, né? E aí então ele toma uma decisão, chamando as esposas dele, ele toma essa decisão, né? Então nós vamos sair furtivamente, já que ele não permite que eu saia como eu deveria sair, né? Com despedidas e com tudo o que manda, né, o protocolo aí. E aí ele fala para as esposas também, né, que afinal ele tinha sido informado pelo emissário ou pelo mensageiro do Senhor que ele deveria retornar. E elas conversaram entre elas e falaram: é mesmo, né? Nós somos vendidas, né, através do trabalho do nosso marido, e realmente nós não teremos herança. Tudo que nosso pai tem, ele dará aos filhos homens. Então, por que não acompanhar o nosso marido nesse retorno para a terra dele? E aí ele sai, né? Ele sai e na calada da noite vai embora, né? 3 dias depois da saída do genro com as filhas, com todo o patrimônio, enfim, né? Com aquele séquito que ele tinha, né? Escravos, escravas, jumentos, camelos, cabras, enfim, né? Então, deu 3 dias pro Labão, que era o tio, perceber que eles tinham saído dali. Então, ele reúne os seus filhos e vai atrás de Jacó, né? 7 dias depois, ou seja, ele tinha saído 3 dias, então ele estava numa dianteira de 10 dias. Então, 7 dias depois, né, que ele notou a falta, ele vai e alcança Jacó numa região montanhosa que se chamava ali, aquele local de Gileade. E ele, antes dele chegar junto com ali no acampamento, né, de Jacó, ele tem que descansar, né? Então ele sabia que ele estava lá e ele descansa, só que nesse descanso ele dorme, o Labão, e aí vem outro emissário e aparece para Labão e avisa, né? Ou então até meio que ameaça: não faça nada para Jacó, né? E essa porque foi assim bem sucinto: não faça nada para Jacó. E aí então Labão consegue alcançar essa comitiva de Jacó e lembrou que ele não podia fazer nada, porque ele foi lá com o intuito de fazer o quê? Pegar tudo, né? Ou se ele quisesse partir sozinho, que fosse, mas todo o patrimônio ele retomaria, assim como as filhas e os netos. E ele diz para Jacó: você me enganou, levando minhas filhas e meus netos, né? Como se fossem prisioneiros de guerra. E aí ele cobra: por que você saiu sem se despedir, sem permitir que eu fizesse a festa de despedida, né? Uma alegre festa, onde faria, né, na tradição, que era pandeiros e liras. E também você não deixou eu me despedir, nem beijar meus netos e minhas filhas. E aí ele fala: o que você fez foi de gente sem juízo. Aí Jacó, então,
né, conversou com o tio dele e falou que não, que tudo que ele tinha tido foi fruto do esforço, e que ele não tinha realmente roubado o tio, né? Que tinha sido o contrário. O tio tinha, né, feito com que ele permanecesse e trabalhasse duramente para aumentar, lógico, a riqueza dele, né? Aí o tio, então, né, depois que ele lembrou, ele tinha isso muito vivo na memória, que ele não poderia fazer nada para Jacó. Aí ele diz assim, né, Jacó fala, bom, então, ele conta para Jacó, né, fala, olha, apareceu o Senhor, né, o Deus do teu pai, e que me mandou não fazer nada com você. Eu sei que você, evidentemente, quer voltar para os teus, quer continuar a tua vida lá, mas eu dei falta de algumas coisas lá na minha casa. E aí Jacó, né, ele falou, olha, ele se desculpou, eu fugi realmente porque eu fiquei temeroso que o Senhor me tomasse, né, as minhas esposas e os meus filhos, à força. Daí o tio fala assim, olha, não vou fazer isso, eu fui avisado, mas por que vocês, alguém daqui roubou os meus Baalins? O que eram Baalins, né? Baalins eram pequenas estátuas do deus Baal, que eram o mesmo Marduk do Egito e o Amon-Ra, Marduk do Egito, e lá em Canaã, naquela região onde morava Labão, era Baal. Toda Canaã também era Baal. E então ele falou, então você roubou, porque sumiram todos. Aí Abraão, ele tinha certeza que ninguém havia roubado, né? E na verdade quem havia tirado essas imagens desse Deus foi Raquel. Porque como ela não tinha muita intimidade com o Deus do marido, ela se sentiu desprotegida, né? E ela então leva com ela as estátuas do pai. E Jacó, que não sabia que tinha sido ela, falou para o sogro, olha, aquele que roubou os teus deuses, você tem todo o direito de matar e vai ser condenado à morte. Ele nem sonhava que era a mulher preferida dele. E aí ele começa então a fazer aquela revista geral no acampamento, né? O Labão começa a fazer uma revista geral, e quando ele chega, né, na tenda onde estava Raquel, né, ela estava, tinha um animal, né, que era o camelo, ela colocou tudo na sela do camelo, escondeu e ficou ali. E o pai queria revistar. E aí ela fala para o pai, olha, eu sinto muito, né, não poder lhe abraçar, lhe acolher e falar para o senhor entrar aqui, mas é que eu estou naquele período das mulheres, que seja, ela estava menstruada, e a mulher, quando estava menstruada, ninguém podia tocar nela porque ela era considerada imunda. Uma ideia meio estranha, né? Então eu não posso me levantar. E lógico que os deuses estavam ali, as estatuinhas, e o pai falou, então tá, e foi embora, né? E assim ele prossegue, né? Jacó prossegue a sua caminhada. Só que essa caminhada, ela vai ser cheia de surpresas, e essas surpresas eu contarei no próximo vídeo. Um beijo a todos e até lá.